pessoa entrar numa igreja, ela é batizada de crente, evangélica, gospel, missionária. Em alguns lugares até chamam de discípulos, discípula. E eu pergunto, por quê? Será que é tão fácil assim? Será que o simples entrar pelas portas de uma igreja já nos faz crente? Eu tenho pensado muito nisso por causa dos testemunhos, por causa do comportamento, por causa da falta de firmeza que existe. Tem gente que até serve a Deus. Aliás, Deus faz o que Ele quer com quem Ele quer. E eu tenho perguntado, por que alguém é chamado de discípulo? Por quê? E discípulo de quem? E a palavra discípulo significa aluno, aprendiz, alguém que está sendo educado, disciplinado, conduzido a alguma matéria, a alguma questão. Por qual processo as pessoas têm passado para serem batizadas como crentes? Eu sou crente em Jesus Cristo. Eu sou evangélico. Muita gente se define como evangélico. Muita gente se define como missionário. Mas qual foi o processo para isso? Em que escola está sendo discipulado? E este processo, se é que existe, tirou esta pessoa de onde e para onde este processo está levando estas pessoas batizadas de crentes, de missionários ou de evangélicos ou de gospel. É possível um discípulo cristão e amigo de Deus ser crente, evangélico, gospel e missionário. É possível. Mas nem todo crente, nem todo evangélico, nem todo gospel, nem todo missionário é um discípulo cristão e amigo de Deus. Está dando para entender a diferença? O discipulado tem que levar a um cristianismo verdadeiro. O processo é tirar do mundo não apenas os pés, mas também tirar o mundo do coração das pessoas. Muita gente tem entrado na igreja, mas tem entrado na igreja com o mundo ainda no seu coração. Elas raciocinam como o mundo, elas pensam como o sistema. E o cristianismo é a oposição para que esta vida continue da mesma maneira. Se não houve mudança, se não há mudança, não é cristianismo. Se você está entendendo, levante a mão e dê glórias a Deus. Então preste atenção, é possível um discípulo cristão e amigo de Deus. Esse é o processo. O discipulado gera o cristianismo. O cristianismo faz com que a pessoa se torne amiga de Deus. Essa é a carreira que Paulo falou. Esta é a carreira proposta: discipulado, cristianismo, amigo de Deus. Eu poderia trazer o texto que Jesus chama os discípulos dele de amigos. Ele diz assim: eu não vos chamo mais servos, mas amigos, amigos de Deus. Aqueles homens iam passar por uma prova e um foi reprovado nesta prova.
resolveu amenizar aquela, não arrependimento, mas aquele remorso, através da forca. Os outros sofreram, choraram, ficaram amargurados, fugiram, desistiram, mas não tiraram a vida. E no terceiro dia, Jesus vai ao encontro deles. Oi, Márcia, Deus te abençoe, bom tê-la também com a gente. É verdade, o sistema é muito cruel. Gente, bom dia, Roberta, que teu filho seja recuperado o mais breve possível. Gente, eu aprendi e ensino, e eu tenho pensado muito porque as pessoas estão querendo modernizar coisas que a igreja não aceita ser modernizada. Nós temos que ficar com o tradicional, com aquilo que deu certo para a igreja primitiva e que é a vontade de Deus. Vamos tomar cuidado com a modernização. Nós podemos sim viver no mundo sem sermos ridicularizados, mas também sem deixarmos que a modernidade nos torne pessoas afastadas do Senhor. Você está aí? Eu aprendi e ensino que as pessoas vêm do mundo, elas visitam a igreja, elas entram na igreja até mesmo para fazer um trabalho profissional. Não importa como foi o convite e quem convidou, mas elas não deixam de ser visitantes. Eu vim visitar porque eu recebi um folheto. O folheto não a transformou em discípulo de Cristo. O folheto foi um instrumento para que esta pessoa entrasse numa igreja para ouvir a palavra. Vamos que estas pessoas retornam 1, 2, 3, N vezes. Deixaram apenas de ser visitantes. Está dando para entender? Mas não aconteceu ainda nada de espiritual palpável. Elas deixaram de ser visitantes e se tornaram apenas frequentadoras. Não podemos mais chamá-la de visitante, porque ela não está mais visitante, ela agora está frequentando. Luiz não é mais um visitante, é um frequentador. O problema é quando as pessoas acham que porque frequentam, elas estão já na carreira, e não estão na carreira proposta pela palavra. Está dando para entender? Vamos que estas pessoas frequentadoras tomaram a decisão do batismo nas águas, mas elas não morreram para o mundo. Elas simplesmente participaram de um ritual, ou porque não foi bem explicado, ou porque ela não entendeu corretamente. Ela foi batizada, mas não morreu para o mundo, não começou a viver em novidade de vida, nada se fez novo, o linguajar dela não foi alterado, simplesmente foi acrescido algumas palavras bíblicas. Aleluia, glória a Deus, Jesus, sempre Jesus tem poder, mas o linguajar antigo não saiu da sua boca. A mente dela não foi renovada. Você está dando para você entender? Nada se fez novo. Estas pessoas até dão dízimo, estas pessoas até dão ofertas, por causa do retorno que a Bíblia diz que tem, por causa das janelas abertas do céu, e etc, e etc. E muitas até trabalham na igreja, mas não conseguem trabalhar muito tempo. Eu trabalho para o Senhor há
35 anos. Quantos anos você trabalha para o Senhor, Marquinhos? Mas trabalham quando, onde e como querem trabalhar. Gente, eu não posso pregar o que eu quero. Eu não posso pregar o que eu quero. Eu não posso fazer como eu quero. Porque Deus me deixa sozinho. Deus fala assim, vai e faz. Quando não der certo, porque não vai dar certo. Aí você vem me consultar, eu vou te dizer como eu quero que você trabalhe. É assim a regra. Infelizmente, a igreja contemporânea está cheia de membros, porque elas acham que porque foram batizadas, entraram secas e saíram molhadas, porque dão dinheiro, elas já se consideram gente gospel, evangélica, crente. Uns até se consideram missionários, porque faz alguma coisinha durante um tempinho na igreja. Mas, irmãos, este não é o projeto do Senhor para ninguém. Fala isso para quem está ao seu lado. Isso que o bispo descreveu não é o projeto de Deus para ninguém. Amém? Na verdade, sair da classe de frequentadores significa que aprendeu e quer continuar aprendendo para obedecer tudo sobre o Senhor e seu reino. E a estes chamamos de discípulos. Fala para quem está ao seu lado, você não pode ser apenas frequentador. Mesmo que tenha sido batizado, vai. A estes nós chamamos de discípulos. Discípulos no cristianismo que faz de pessoas inimigas em amigas de Deus. Fala para quem está ao seu lado aí, por favor, fala assim, olha, Deus não precisa de você. Fala, Deus não precisa de mim, mas Deus nos honra, nos permitindo servir. Um texto do Senhor Jesus disse, se não fizerem, Deus faz com que estas pedras clamem. A estes que se recusam a ser frequentadores, chamamos de discípulos. Não discípulos do pastor, não discípulos do bispo, não discípulos da igreja, mas do Senhor Jesus. E aí você vai ter que dormir com esse barulho, porque ser discípulo do Senhor Jesus implica em ter responsabilidades na igreja do Senhor Jesus. A igreja não pode funcionar sem você. Dá para entender isso? Fala, a igreja não pode funcionar sem você. Todo discípulo de verdade, discípulo mesmo, discípulo do Senhor Jesus, é um discípulo cristão, porque pertence, serve, segue e ama a Cristo. Entendeu? Entenderam? Todo discípulo cristão está sendo preparado para ser amigo de Deus. Amigo deixa um amigo por qualquer coisa? Amigo, quando vê a necessidade do amigo, ele cruza os braços?
Pensem nisso. Este é o projeto, o processo, a carreira que o Senhor planejou para todos aqueles que um dia visitaram, frequentaram, foram e são salvos. O discipulado cristão, para promovê-los a amigo de Deus. É isso que Deus quer de você. Amizade. Não medo, não pavor, não fazendo obrigado porque eu quero ir para o céu, fazendo porque ama o seu amigo. Esse é o meu segredo, porque muitas vezes não está valendo muito a pena, no sentido material, no sentido realizador, empreendedor, mas é por causa do meu amigo. Meu amigo que se fez pobre para que eu, pobre, me tornasse rico. O meu amigo que não mediu sacrifícios para sair da glória e entrar nesse mundo poluído, para que eu pudesse sair desse mundo poluído e entrasse na glória. Então eu devo muito a este amigo. Eu não posso dizer não para este amigo. Está dando para você entender? Eu não posso colocar os meus interesses, a minha vontade, na frente da vontade dos projetos do meu amigo. Você está entendendo? Quem está entendendo? Está claro? Então vamos ver por que visitantes, frequentadores e membros de igrejas não conseguem passar neste projeto, neste processo e completar esta carreira. E é por isso que tem gente frustrada, é por isso que tem gente angustiada, porque não está entendendo. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 11. Boa observação, Marquinhos. A igreja não pode funcionar sem os servos e discípulos. Porque para ser um discípulo tem que ter um espírito de servo. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor, porque não adianta eu ficar falando um monte de coisas, como já falei, se eu não mostrar na palavra. Nós estamos vivendo um momento de pouca responsabilidade, de falta de compromisso e de fidelidade. As pessoas não estão querendo ser discipuladas. As pessoas estão querendo fazer como, quando e onde elas escolhem. Vamos ler esse texto muito interessante, porque até então, os discípulos não tinham sido reconhecidos. O título que a Sociedade Bíblica coloca sobre este texto é: os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Não é isso que está escrito aí, acima do texto? Atos 11, versículo 19. Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Essa semana, conversando com um amigo, ministro do Evangelho, ele falou: Pedro, está muito complicado. Não ouço, mas o Marquinho ouve um programa de rádio lá de Jacarepaguá, em que há debates e os pastores têm chorado, reclamado. Chorado é uma força de expressão. A falta de compromisso das pessoas. Vamos para o texto, Atos 11, 19. Então, os que foram dispersos por causa que sobreveio a Estevão, se espalharam Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia,
anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos sentar. Para a gente passar neste projeto, neste processo, definido como carreira cristã, em primeiro lugar, nós precisamos pensar algumas características. Porque, em primeiro lugar, visitantes, frequentadores e membros apenas de igreja não conseguem passar como mais do que vencedores pelas tribulações. Membro de igreja não consegue passar por tribulações. E para você passar ser aprovado nesta carreira, vai ter tribulação. E você vai ter que passar pela tribulação. É o que acontece aqui. Eles foram dispersos. Eles perderam o seu habitat. Eles perderam a sua moradia. Eles perderam a sua referência. Eles foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. A tribulação que veio a Estevão era um anúncio do que a igreja ia passar, porque Deus quer peneirar a igreja, desde aquela época, desde o início e até a hora dele voltar, passaremos por tribulação. E visitantes, frequentadores e membros de igrejas que não assumem uma posição de discípulo, não conseguem passar. É muito difícil passar. Gente, há 35 anos, passa na minha cabeça em dar um tempo. Sabia disso? Eu penso, vou dar um tempo. Já pensei em me aposentar. Já poderia me aposentar. Mas Deus não falou isso. Não é esse o projeto de Deus para a minha vida. Fala para quem está ao seu lado, não é o projeto de Deus para a tua vida. Tribulações podem até nos tirar do país, mas as tribulações não podem nos tirar do reino. Abraão saiu daqui do Brasil, meu genro, ele foi assaltado na rua onde ele morava. O cara com uma arma botou no peito dele, por causa de um iPhone. Ele disse, eu não aguento mais, eu não tenho estrutura emocional. Isso pode acontecer? Pode. Mas para onde eles foram, eles estão servindo ao Senhor lá. E não apenas na igreja brasileira, mas na igreja americana também. Ele é um servo lá. Tribulações podem até nos calar momentaneamente, há momento de calar, mas não nos deixam calados total e eternamente. Eles foram dispersos, mas eles não saíram do reino. Eles não falaram para todos, diz aqui, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles não pararam de falar. Eles não tornaram o evangelho para o mundo, mas eles falaram para os judeus. E no versículo 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Estas pessoas não viveram isoladamente, fazendo da sua própria maneira, mas estavam submissas aos apóstolos. Porque para fazer parte da igreja, para se dizer igreja, não podia ser independente e isolado, tinha que se submeter aos apóstolos. Você está aí? Vamos ler em voz alta o versículo 21, por favor, já. Não, vamos ler todos juntos em voz alta, já.
Em segundo lugar, visitantes, frequentadores e membros de igrejas não são diplomados na carreira cristã, porque não têm a mão do Senhor com eles. Hoje nós vimos, antes da mensagem, o testemunho. É tão gratificante quando a gente ora e Deus responde as nossas orações. É recompensador, é abençoador, é encorajador quando as tuas orações são ouvidas pelo Senhor. Porque esta é uma das evidências, a mão do Senhor está com você. Você está aí? Em terceiro lugar, visitantes, frequentadores e membros de igrejas não passam porque não são convertidos totalmente. A pessoa convertida, ela deixou de ser mundana, ela deixou de ser carnal, apesar de viver ainda nesta carne. Ela deixou de ter vontade. A pessoa convertida sabia disso? Eu também não tenho vontade de um monte de coisas. E já falei para vocês, quando há um sepultamento, eu não tenho vontade nenhuma de ir. Mas eu tenho que ir. Eu preciso fazer. Está dando para entender o que é um convertido, um cristão, um discípulo? Uma pessoa que está sendo, se já não é amiga de Deus? Em terceiro lugar, visitantes, frequentadores e membros de igrejas não conseguem passar e ser diplomados na carreira cristã porque não são convertidos. Conversão significa ser discípulo cristão e amigo do Senhor. Olha, a mão do Senhor estava com eles. Isso não significa necessariamente bênçãos materiais. José foi caluniado, vendido pelos irmãos, ficou numa prisão, mas a Bíblia diz, ele era próspero e o Senhor estava com ele. A mão do Senhor estar conosco não quer dizer que Deus está abençoando financeiramente, materialmente, do jeito que a gente gostaria, mas a presença do Senhor está com a gente. A presença do Senhor está com você? Vamos ler o versículo 22 e o 23, já. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Tem vários ensinamentos aqui para a gente entender qual é a diferença dos frequentadores, visitantes, membros de igreja para discípulos cristãos, amigos de Deus. Em quarto lugar, visitantes, frequentadores e membros de igreja não conseguem ser notícias boas. Não é isso que acontece? A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja. Qual a notícia sua está chegando aos ouvidos da igreja, da liderança ministerial? Qual a notícia? Nós temos uma irmã, todos nós, chamada Alice. Qual é a notícia da Alice que tem chegado aqui na igreja? A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, vendo o quê? Vendo o quê? A graça de Deus, alegrou-se. A notícia boa chega e o coração. Em quinto lugar, visitantes, frequentadores e membros de igrejas não são atingidos e agraciados pela graça divina. Em sexto lugar,
Visitantes, frequentadores e membros de igrejas não têm firmeza de coração, razão pela qual não conseguem permanecer no Senhor. Eles foram exortados. Barnabé, homem cheio de fé, homem bom, ele chegando lá, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos. E quanto melhor você esteja, mais exortação é melhor. Eu falei para os irmãos ali no gabinete antes do culto: vamos parar com o mimimi, vamos ficar firmes, vamos ter firmeza, vamos permanecer no Senhor. Você está aí? Amém. Versículo 24, o que está escrito no versículo 24? Está se referindo a Barnabé. Ao resto do versículo: muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente. Um outro ensinamento é que visitantes, frequentadores e membros de igrejas não são cheios do Espírito Santo nem de fé. A falta do Espírito Santo, a falta de fé, não deixa a gente permanecer. Outro ensinamento é que visitantes, frequentadores e membros de igrejas se unem aos pastores, se unem a bispos, se unem às igrejas, mas não conseguem se unir ao Senhor. Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Barnabé vai, encontra Saulo e leva para lá, onde os cristãos estavam sendo chamados pela primeira vez de cristãos. Tendo-o encontrado, versículo 26, levou-o para Antioquia, Atos 11, 26. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, vamos lá, em Antioquia, quando é que nós fomos chamados, reconhecidos como cristãos? Muita gente está sendo chamada de crente, de evangélico, de gospel. E eu já falei, todo discípulo cristão pode ser um crente, um evangélico, um gospel. Não há nada de errado nestes termos. O problema é ser crente, evangélico, gospel e não ser um discípulo de Cristo. Esse é o problema. Porque crente, gospel, evangélico, sem ser discípulo de Cristo, nunca vão se tornar amigos de Deus. E o processo, o projeto de Deus, a carreira, é nos levar a uma amizade profunda com o Senhor. Deu para entender? Você está aí? A verdade, para encerrar, é que hoje a Antioquia está tendo muita dificuldade de reconhecer os verdadeiros discípulos cristãos, os verdadeiros amigos de Deus. Sabe por causa de quê que está com dificuldade? Por causa do crente, por causa do evangélico, por causa do gospel, do missionário, por causa do joio. Mas a gente não pode fazer nada com o joio. Quando o anjo disse: quer que eu tire? Porque está atrapalhando. Esse joio está sendo batizado como um crente, mas a vida dele não é de um crente. Esse joio está parecendo um evangélico, mas ele não tem nada de evangélico. O senhor quer que a gente vá lá e tire? Não, deixa lá, não chegou a hora de retirar o joio. Você sabe que eu já até ensinei aqui a diferença do joio para o trigo
Ele é igual. Você olha para os dois, você não sabe o que é joio nem trigo. A única diferença, e que é a profunda, é que o joio é oco, não tem nada lá dentro. O trigo, se você botar na terra, ele vai germinar. O joio não. O joio não gera, não produz, não permanece. E tem muitos crentes evangélicos, tem muitos gospels assim. Essa é a primeira de algumas mensagens que eu quero compartilhar para a gente entender o verdadeiro cristianismo. Quantos anos você está andando com Deus? Como é que está a tua carreira cristã? Se você fosse chamado hoje pelo Senhor, você poderia falar aquilo que Paulo falou? Combati o bom combate, guardei a fé, completei. Você está completando a carreira? Pensa nisso. Você está combatendo o bom combate? Você está lutando para permanecer, para sobreviver, para ultrapassar, vencer, você deixar para trás os obstáculos e caminhar olhando para o alvo? Olha aqui para mim, por favor. Você está? É esse o projeto, é este o processo, é esta carreira que Paulo fala. Amém? Você está aí? Eu espero que você que está me ouvindo aqui agora, eu espero que você, se está indo conforme a palavra, não a minha maneira, a minha ótica, conforme a palavra, exposta e ensinada. Você está indo bem, continue, permaneça, permaneça. Não deixe nada, cansaço humano, tribulação, decepção, traição, não deixe nada paralisar você. Mas se você está dando uma parada, estou falando para todos, se você está desanimado, decepcionado, peça ajuda. Não insista conforme a tua vontade. Fala isso para quem está ao seu lado, por favor. Não insista conforme a tua vontade. Sabe por quê? Jeremias há muitos anos falou: o coração do homem é enganoso. Não é não? O coração do homem é enganoso. E ele vai mais fundo, é corrupto. É corrupto. Você de repente está pensando que é o melhor a fazer, seu coração está se corrompendo, se já não foi ou não está corrompido. Curva a sua cabeça. Senhor, infelizmente os muitos títulos, muitos nomes, têm prejudicado o processo. Não destruído totalmente, mas tem prejudicado o processo. Tem prejudicado o teu projeto. Tem atrapalhado muita gente a continuar na carreira, a completar a carreira. E a minha oração nessa manhã, Dia das Mães, é pedir a tua ajuda, teu auxílio, a tua força, o teu poder, para as pessoas que estão desanimadas, para as pessoas que estão decepcionadas, enfraquecidas, com a sua fé abalada. Ajude cada uma destas pessoas. Ajude aqueles que ainda não entraram neste sintoma, não está com esse sintoma. Ajude aqueles que continuam apesar dos pesares. Ajude-os para combater o bom combate, aguardar a fé e completar a carreira cristã que nos torna amigos de Deus. Te peço isso nesta manhã,
em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Amém. Entendeu, Barão? Entendeu, Rômulo? Luiz, você agora é uma testemunha do que Deus pode fazer. O homem até tenta ajudar, mas quando Deus tem planos, ele diz assim: eu vou resolver isso. Foi Deus, não foi o pastor, não foi o bispo, não foi a igreja, foi Deus. Você se reencontra com seu irmão, e o seu irmão foi um instrumento escolhido por Deus para que você não continuasse naquela situação. Que toda honra, que toda glória sejam dadas ao Senhor. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Vamos ficar em pé. Que Deus te abençoe. Hoje à noite tem mais, se Deus quiser, porque Deus mandou a gente fazer isso e a gente não pode parar por nada. Amém.